Yogi Surisiba! Começamos o capítulo 1163 do mangá de One Piece com a história de capa, sem Yamato nela agora. Voltamos para as histórias de capa aleatórias que alguns leitores acabam sugerindo. E dessa vez vemos o Luffy fazendo parkour junto de alguns macacos. Vocês sabem que parkour é um esporte que nasceu na França, né? Teve origem em outros povos, mas que foi contextualizado ali na França. E vocês sabem também como a França tem muita importância para a trama de One Piece, envolvendo a vários contextos e várias referências de tudo que se ouve na Revolução Francesa. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Promessa depois da vinheta. Vemos Imu invadindo o centro de God Valley e os marinheiros estão confusos pra caramba, questionando por que ele estava naquela forma, por que Saturno estava naquela forma e se ele era um usuário de Akuma no Mi. Imu apenas chama a todos de irritantes e gera várias garras das marcas das pernas de Saturno e alveja vários marinheiros que estavam em seu caminho. Os piratas ficam em choque sobre o que estão vendo. Eles não sabem por que o Gorosei está atacando os marinheiros e questionam de que lado aquela criatura maluca está. Mas Imu faz questão de atacá-los também, para mostrar que está apenas do seu lado. Um dos piratas, por algum milagre de Nika, consegue sair vivo dessa situação enquanto carrega um baú de tesouro. Os marinheiros estão desesperados e pedem para que a frota recue e que todos devem recuar e assegurar uma rota de fuga. Vários nakamas do Roger são acertados pelos golpes de Imu. Roger pede para eles aguentarem firmes. Eles dizem que dói pra caramba e que foi um ataque bem profundo. Alguém chama o Roger de idiota e ele reclama de alguém ter ferido seus companheiros. Roger pede para Gaban dar cobertura a todos eles, para levar os tesouros e ir na frente, enquanto Gaban pede para Roger não se arriscar de novo. Quando Gaban fala isso, parece que vemos uma pequena faixa de sangue escorrendo da sua boca, mostrando também que ele foi acertado ou afetado pelos ataques de Imu. Garp acaba pegando um dos marinheiros ali pelo colarinho e questiona o que está acontecendo e o que era aquele monstro atacando a todos. Os marinheiros avisam que é São Saturno que se transformou, o que Garp entende que se trata dos Gorosei. Garp então diz que é a primeira vez que os vê e diz que os líderes desses vermes, os Teriubitos, realmente têm uma aparência à altura. O que os marinheiros pedem para que Garp controle aquilo que diz. É interessante ver isso, né? A primeira vez que o Garp fala, né? Ou na verdade vê os Gorosei, né? E ele fala assim, nossa, é uma aparência que combina bastante com esses vermes, né? Com os líderes ali relacionados aos Teriubitos. Então o Garp, ele vendo os Gorosei pela primeira vez, ele toma a atitude que a gente tanto esperava de um dia. E a atitude que eu espero de você nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece para que o YouTube recomende ainda mais os nossos conteúdos pela plataforma. Você ainda pode nos ajudar se tornando membro aqui do canal, mandando seu valeu e mandando seu hypar. Isso faz com que a gente cresça ainda mais aqui na plataforma do YouTube, fazendo com que mais pessoas cheguem até o Geek Brasil. Corta pro Xebec versus Imu e ele o chama de Rei dos Ratos Imundos. O Xebec acaba confrontando diretamente ali Imu, chamando ele de Rei dos Ratos, e os ratos eram os Teriubitos. Xebec entende que o destino que estava lhe chamando para God Valley, como ele falou na conversa com Harold, era Imu, e que ele havia descido até aquela ilha para lhe matar. Imu olha para Xebec e apenas lhe chama de Davy Jones, o que o Xebec lhe corrige com um sorriso no rosto, dizendo que ele está enganado. Ele nunca chegou a conhecer este cara. Caramba, você precisa ter muita coragem para chegar na beira do abismo e dar risada, né? O Xebec na cara ali de Imu, debochando, rindo da cara
do rei do mundo, né? O Xebec realmente é um cara absurdo. Mas então ele acaba dizendo que promessas devem ser cumpridas. E Mu responde que é por isso que precisa apagar todos da própria história, apagar todos ali da própria história. E aqui nós temos 3 pontos bem interessantes sobre essa fala de Mu e também sobre essa fala de Xebec. O primeiro é que o Xebec ele fala de uma promessa, mas pelo que dá a entender no capítulo, é uma promessa de Davy Jones com seus descendentes e não de Davy Jones com Imu-sama, o que fortalece a ideia de que Davy Jones pode ser mesmo Joy Boy, né? De que Davy Jones seja o nome original de Joy Boy. A gente tava nesse questionamento sobre essa promessa nos spoilers ali iniciais, né? Se era uma promessa do Xebec para Imu, se era uma promessa de Davy Jones para Imu, mas pelo que parece é uma promessa de Davy Jones para os seus descendentes. O ponto 2 é que o Xebec não é uma casca vazia mesmo, e provavelmente ele sabe da promessa que foi feita ali para aqueles que carregam o Di em seus nomes. O Xebec ele sabe de muita coisa, por mais que ele estivesse aliados com pessoas realmente escrotas, o Xebec parece ser um cara que tem uma ética muito elevada para os padrões de piratas. E o que a gente começa a observar aqui é que Imu se colocou contra a parede, envolvendo ali ao personagem, porque ele não era uma casca vazia, ele sabia, ele carregava contextos que vinham do século perdido e Xebec precisava ser eliminado. Ponto 3. Imu dizendo que pode apagar todos da história significa que ele tem mesmo o poder de reescrever a história, ou simplesmente o governo mundial dá os seus jeitos ali, manipula a mídia para informar e passar a informação necessária. Lembrando que alguns tempos atrás aí, o Oda colocou Imu na cadeira do escritor. E a gente pôde ver ali que o Oda gostou de brincar com aquela pelúcia de Imu. Então, será que isso é figurativo ou é algo realmente assim definitivo de que Imu pode mesmo manipular a história desde que seus adversários sejam eliminados? Imu então se prepara para atacar Xebec, dizendo que o mundo de Imu ainda não está completo, porém Xebec corta a perna de Imu, impedindo o seu ataque. Xebec então diz que o mundo não é dele, lhe chamando de maldito. Você tem que ter uma aura absurda para uma criatura gigantesca vir te atacar, falando que o mundo é dele, e o Xebec falando, não, meu amigo, não. O mundo não é seu. Corta então para o Garp e os marinheiros, e eles estão lhe informando que sobre o caso do Rocks, Saturno decidiu descer assim pessoalmente para definir a situação. Mas outro marinheiro disse que não, aquilo era uma escolta. Porém, Garp quer abrir caminho para chegar até o meio daquela confusão. Os marinheiros já estão desesperados, enquanto Garp questiona para que lado ele deve ir. Os marinheiros então tentam lutar contra os piratas que estão levando todo o tesouro, e os piratas também estão lutando entre si. Vemos o Capitão John e ele diz que as coisas estão ficando caóticas. Ele pergunta para seus subordinados se tudo está pronto e eles respondem que sim. E dessa forma ele se despede da tripulação dos Rocks. Vemos então Dragon e ele está questionando o que é tudo aquilo que está acontecendo naquela ilha. Ele está correndo pela floresta carregando o bebê Shanks e avista um navio daquilo que parece ser o Garp, né? Ele está levando a criança até lá porque assim o barco vai conseguir proteger, né? Aqueles que estão no navio vão conseguir proteger ali a criança. Mas é neste momento que o Dragon começa a ser puxado para trás. Vemos que os tesouros e várias armas de metal ao longo da ilha estão sendo puxados ali para uma localização. Até mesmo o machado do Gaban está reagindo aos poderes. Gaban grita para não deixarem os tesouros, né? Para não deixarem levar os tesouros embora. Capitão John então revela a sua técnica nomeada chamada de violenta polaridade magnética. Ele atrai todos os tesouros e armas dos marinheiros diretamente para ele de qualquer lugar da ilha.
As pessoas então reconhecem que se trata do poder da Dik Dik no Mi, confirmando que se trata mesmo a fruta do Kid, com o Capitão John. E dizem que a força magnética está vindo da entrada sudeste do vale, enquanto o mar de tesouros e armas vem na direção do Capitão John. Roger tenta abrir caminho entre os piratas e nem sequer é afetado pelos poderes do Capitão John. Isso aqui é absurdo, né? Porque já mostra como o haki ali do Roger é algo assim muito refinado, porque ele nem é afetado. O Gaban, até a arma do Gaban é um pouquinho afetada ali, mas o Roger nem sequer é afetado ali pelos poderes relacionados a Dik Dik no Mi. Enquanto isso, vemos Ganzui putaço com o Capitão John. Ele está com o poder da fruta Bomo Bomo no Mi do Mr. Five. E caramba, o Oda realmente ele pega ali umas combinações improváveis, né? Quem diria que o maluco de armadura dourada estaria usando remelos, até mesmo ranhos explosivos contra os seus adversários. Ganzui então ataca John com uma remela ali do seu nariz com uma técnica chamada de serpente da chama vermelha. Provavelmente essa tradução ela esteja errada, porque eu não consegui a RAW com uma qualidade melhor nessa parte, mas no domingo nós vamos saber o nome oficial da técnica. John é pego ali em cheio pelo ataque do Ganzui com uma explosão absurda e, pelo que parece, levando um KO. Os baús então são soltos ali pelo magnetismo de John e Dragon é enviado para longe como se fosse um boneco. Shiki acaba chegando perto do Ganzui, perguntando ali por que ele estava atirando no John. Ganzui então questiona Shiki se ele acha mesmo que John dividiria o tesouro. Cada baú ali vale pelo menos 1 bilhão de berries, o que deixa Shiki escandalizado. Ele vira as costas para partir e Ganzui apenas diz que todo mundo quer ficar com um para si, o que faz ele levantar a mão em direção a Shiki para atacá-lo com mais um ranho. Caramba, o Ganzui eu acho que ele vai se arrepender e muito de levantar a mão para atacar o Shiki. Porque o Shiki, a fruta dele é extremamente roubada, apelona, e o Oda tá meio que tipo assim, contendo um pouco o Shiki, porque, caraca, uma fruta que voe ou que possa controlar a gravidade é uma fruta extremamente quebrada. E aí o Ganzui decide atacar ali o Shiki. Caramba, é quase como se qualquer outro Mugiwara decidisse atacar ali o Sanji ou o Zoro, né? Então, tipo, caraca, é uma parada assim que é pra baixar a bola e talvez seja aqui a morte do Ganzui, né? Talvez seja este lugar, o local que o Ganzui vai realmente ser enterrado a 7 palmos. Garp está correndo para o centro da ilha e milhares de marinheiros estão tentando impedir o voo do Luffy de ir para o meio da confusão, questionando ali ele o que são as nuvens de trovão. Praticamente, Shebeck monopolizou a batalha contra Imu. Nem mesmo Barba Branca e Kaido conseguem se aproximar do combate. Enquanto isso, alguém grita para Kaido cair dentro, lhe chamando de maldito. Vemos que se trata de Big Mom voando em cima de Zeus e usando Napoleão e Prometheus. Big Mom então se aproxima gritando que vai matar o Kaido. Ele argumenta que ela está com inveja dos seus poderes. Newgate encontra uma brecha finalmente para poder atacar. Shebeck ergue sua espada para dar um grande ataque. Roger fala para Garp que aquele é o seu alvo e Garp prepara o seu grande ataque. Então, meus amigos, em uma das páginas duplas mais lendárias de One Piece, mais icônicas de One Piece, vemos os 6 personagens lendários atacando Imu com seus ataques mais poderosos de uma vez. É simplesmente absurdo e insano. O Oda entregando uma das melhores páginas. Eu já tô querendo domingo pra ver essa página de forma oficial. O Garp ataca com o Galaxy Impact, o mesmo ataque que pulverizou boa parte de Hashinosu. Roger ataca com o Kamusari,
o ataque que fez Oden sair voando quilômetros adentro dentro de uma ilha. Essa habilidade do Roger pode ser lida como rejeição divina. Shebeck ataca com um golpe nomeado também, chamando de Pandemônio. Os kanjis podem ser lidos como Maldição do Abismo, fazendo uma referência às habilidades de Imu, já que consegue manipular o Abyss. Barba Branca, se eu não estou enganado, tem seu primeiro ataque nomeado em toda a história de One Piece, chamado de Hakuá, mas seus kanjis podem ser lidos como Rachadura Celestial. Ele distorce o espaço com a Gura Gura no Mi. Big Mom ataca com um Ikoku, enquanto Kaido, sem muita criatividade, já que faz pouco tempo que está com sua Akuma no Mi, nomeou seu futuro Boro Breath como apenas um ataque chamado de Dragão. Imu é completamente pulverizado, devastado, tudo que você tem aí de nome, desintegrado, desaparecido pelos ataques deles por completo. Mas, meus amigos, com um dos ataques mais épicos de One Piece, caramba, se parar pra pensar aqui, por exemplo, a gente teve Big Mom e Kaido fazendo ali uma conjunção de ataque lá em Wano. E Lau, Kid, Zoro, Luffy e também o Killer tiveram uma puta dificuldade pra conseguir sobreviver àquele ataque. Velho, os maiorais deram um puta ataque em Imu. E não aconteceu absolutamente nada, cara. Não adiantou nada. Imu se recuperou como se nada tivesse lhe atingido. Ele se regenera e manda uma rajada de haki do Conquistador por toda a ilha de God Valley. Raios são mandados para todos os lados. Marinheiros caem duro no chão, babando ali imediatamente com as rajadas de haki do Conquistador. Vemos os piratas Roger correndo com Ray ainda carregando a Shaki. Alguém que se parece com o Momora questiona se aquele é o fim do mundo, enquanto Taro faz a guarda para que Ray consiga escapar com a Kuja. Ray apenas responde que os tesouros estão caindo do céu e eles precisam pegar tudo. Doringo apenas ri, dizendo que Ray é sempre esperto, e Ray diz que a guerra dos piratas, a procura pelos tesouros, jamais deve ser esquecida, o que Doringo acaba rindo. Dragon então aparece e ele está abraçando um tronco de madeira e grita sobre para onde a criança foi, né? Ele estava abraçando um tronco de madeira no meio de toda aquela confusão ali, e o Shanks acaba meio que engatinhando no meio daquela confusão, entra dentro ali de um dos baús de tesouros e acaba ficando lá dentro, né? O Shanks, com apenas 1 ano de idade, já tem o poder suficiente para não desmaiar devido ao haki de Imu. Não tem como, o cara era realmente quebrado, mas tem um outro bebê competindo aí com o Shanks e provavelmente também não desmaiou devido ao haki do Conquistador de Imu. Imu ainda está se regenerando quando Kaido e Big Mom estão discutindo. Big Mom está a cara da Bonnie. O Kaido discute ali com o Big Mom, dizendo que o que está engolido não pode ser vomitado. Lin então diz que ele terá que lhe pagar em dinheiro pelo preço da Wowo no Mi. Imu então começa a falar com Shebeck, dizendo que ele viu o que está correndo pela floresta distante. Garp questiona a fala de Imu sobre se o golpe foi dele que havia lhe acertado, que o ataque acabou vindo da floresta. O que Roger diz que na verdade é o ataque dele. Os caras não fazem ideia do que eles estão enfrentando, eles só estão socando ali por livre, espontânea vontade mesmo, né? Mas o Shebeck é o único que entende o que Imu está falando. É uma clara ameaça a Eris e também a Titi. Imu diz que uma mulher e uma criança gentis são vidas frágeis demais para serem largadas. Shebeck fica irritado, gritando para Imu parar de fazer o que está fazendo. Ele consegue cortar Imu para valer
e Garp percebe que se trata de algo diferente, de uma habilidade diferente. Olha o poder do amor aí. Eu tô falando aqui pelo menos há um século sobre o poder do amor. O Garp, o dono do Punho do Amor, é o primeiro a perceber que o ataque do Shebek possivelmente tinha algo diferente contra Imu. Ele vê o ataque do Shebek, vê os cortes ali de Imu, vê que não há regeneração, ele fala, hã? Tipo, ele percebe que existe algo estranho. E percebam uma coisa, meus amigos, esse ataque do Shebek contra Imu não tem Haki do Conquistador. E mesmo assim, Imu não consegue se regenerar. Então é uma habilidade à parte, é um poder à parte que, é claro, pode ser fortalecido, fortificado com o Haki do Conquistador, mas parece ser uma habilidade à parte disso. Vemos de forma definitiva que Imu foi cortada e não consegue se regenerar. Mas ele ainda consegue controlar as partes cortadas e, perfurando o Shebek com elas, apenas diz que Mu não vai fazer nada. Que o Shebek havia achado, né, que ele iria matar, né, que Mu iria matar tanto a Ares quanto também ali o Tite. Shebek fica pistola ao ser pego pelos ataques de Mu e diz que esses ataques nem dói e nem coça. E Mu então dá o comando para que Shebek seja aquele que extermine todo o seu clã. É ele quem vai matar sua esposa e seu filho. Shebek responde que isso é impossível, ele jamais fará algo assim. Então Imu acaba usando o Dome Reverse, e diferente ali do Dory e do Brog, que o lado invertido deles brotam do chão, como o Shebek está perfurado pela forma de Mu, ele começa a se transformar ali, meio que tipo assim, sem passar por aquela forma, né? Sem passar por aquela inversão como se fosse uma moeda. E então vemos Tite tancando também o Haki do Conquistador de Imu. Eu falei pra vocês que tinha um bebê ali que também conseguiria tancar o Haki do Conquistador de Imu, tanto o Tite quanto também o Shanks. E Ares correndo, e nós também temos o Shebek começando a passar ali pelo Dome Reverse, já se transformando nessa criatura bizarra. Vamos lá, né? Vamos tentar entender aqui. Será que o Shebek vai passar pelo Dome Reverse? Não vai passar pelo Dome Reverse? A gente primeiro precisa entender como o Oda normalmente trabalha a sua história. O Oda, normalmente, quando termina um capítulo dessa forma, é porque ele ainda não quer que algo seja definitivo, né? Porque várias vezes o Oda coloca algumas características, coloca algo pra nós, mas depois no próximo capítulo ele acaba meio que baitando, né? Fazendo com que a gente acredite num ponto, só que ele acaba mudando essa perspectiva. Então eu vejo duas possibilidades acontecendo mediante ali essa transformação do Shebek. O Oda, ele quer deixar um capítulo inteiro para a nova forma do Shebek, assim como ele fez com o Luffy quando ele despertou, no capítulo 1043, quando o Luffy é colocado, 1043, eu acho que é isso, quando o Luffy é colocado como morto, ou é no 1044, né, que o Luffy acaba meio que tipo assim, do 1044 pro 1045, agora eu lembro, eu não sei se é entre o 1043 ou 1044, eu acho que é no 1042 que ele morre, no 1043 o Luffy ele dá aquele sorriso no final, e no 1044 ele já sai saltando por todos os lugares, né, então acho que é isso. No 1043 o Oda, ele começa a transformação do Luffy, e é engraçado que ele termina o capítulo 1163 também trazendo essa transformação. Engraçado, né? Porque 4 tem a ver com a morte, né? Então talvez tenha um trocadilho, né? Shi em japonês é morte. Então 1164 talvez seja a morte ali do Shebek, né? Trazendo a morte ali do Shebek. Mas o fato é que no 1044 o Luffy vem da morte pra vida, enquanto o Shebek vai da vida pra morte, né? Do 1163 pro 1164. É muito número, gente, envolvendo a One Piece. E assim ele pode meio que tipo achar ali, tipo passar durante o capítulo 1164 inteiro para mostrar como o personagem se tornou essa figura monstruosa, né, grotesca pra caramba. E o ponto 2 é que Imu acabou criando, né, passou a criar aquilo que ele queria evitar, aquilo que o Saturno falou que algo terrível poderia nascer naquela ilha. Se o Shebek ficar
ficar fora de controle, parece que nem mesmo Imu vai conseguir pará-lo sozinho. E deve ser daí que a narrativa do Sengoku se mistura com a realidade, visto que os piratas ali juntos os marinheiros tiveram que se juntar para derrotar essa transformação do Xebec. Então, se o Xebec colocar Imu para correr, não meio que tipo assim, for controlado por Imu, passar ali pela a base do Dome Reverse, mas mesmo assim não for controlado por Imu, acaba se tornando uma figura completamente fora de controle. E assim ele vai meio que mirar para conseguir atingir os seus objetivos e destruir até mesmo a ilha. E provavelmente isso possa até mesmo levar à morte de Ares ou até mesmo uma grande ameaça para o Tite. Por mais que Imu não tenha sobre o controle, talvez o Xebec tenha mesmo morrido neste capítulo 1163. Veremos o que o Oda fará na semana que vem, porque tem capítulo na próxima semana, meus amigos. Esse seria um capítulo excelente para uma pausa, mas que bom que não é, né? Que bom que não é. Semana que vem a gente retorna pra gente comentar mais sobre os capítulos de One Piece e entender o que Eiichiro Oda vai fazer a partir de agora.